Podemos ir sentando. Agora vai-nos falar o nosso querido Arnaldo Paixão, que é casado com a Claudina, que também está aí. O Arnaldo tem estado a tratar do vídeo dos nossos retiros. É ele que faz os DVDs, faz tudo. Alguns já o conhecem, porque vieram o ano passado e nos outros anos. O Arnaldo mora ali perto de Lisboa, entre a Lourinhã e Torres Vedras, no Vimeiro. E também faz parte da comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus. O ano passado deu cá o seu testemunho, se não me engano. Podem ver na internet, vale a pena ver. E hoje vem-nos aqui também fazer um pequeno ensinamento. Eu agradeço toda a ajuda, tem sido uma bênção caminhar com ele, e pedia uma salva de palmas. Boa tarde a todos. O tema que vos trago hoje chama-se Cristianismo e Terapias Alternativas. E começo por colocar uma questão. Será que nós queremos uma cura a qualquer preço? Muitos de nós, ao longo da nossa vida, vemo-nos com problemas de saúde, problemas de família, problemas espirituais. E muitas vezes não nos perguntamos qual é a vontade de Deus. Hoje está muito na moda terapias ou espiritualidades como o yoga, o reiki e a acupuntura, só para falar daqueles que são mais conhecidos. E a pergunta que muitas vezes se faz é: qual é o mal? Porque normalmente, quando vamos a uma dessas terapias, não vamos para fazer mal a ninguém. Queremos uma cura, queremos resolver um problema. E aquilo que nós devemos questionar no nosso coração é uma questão de fidelidade. E porquê fidelidade? As terapias alternativas, como eu disse, a acupuntura, o yoga e o reiki e muitas outras, estão baseadas num movimento, numa cultura, não é uma religião, porque não tem um fundador, não tem uma hierarquia, mas é um movimento que nasceu cerca dos anos 60, 70, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, nomeadamente, a seguir à Guerra do Vietnã, na altura em que houve um concerto de música muito conhecido, o concerto de Woodstock, em que houve uma revolução do pensamento da sociedade nessa altura. Começou pela juventude, um pouco desacreditada com o bem-estar e o tipo de sociedade que os seus pais tinham, e queriam ter um tipo de vida, um tipo de pensamento e uma espiritualidade alternativa. Foi nessa altura que surgiu aquela ideia: é proibido proibir. Façam amor, não façam a guerra. É a época dos hippies, do amor livre. Como eu disse, muitos desses jovens e depois, mais tarde, outras gerações, desiludidos com a espiritualidade cristã, foram à procura de outras espiritualidades, nomeadamente no Oriente, baseadas no budismo e no hinduísmo.
Todas estas formas de terapia alternativa são baseadas num conceito que se chama vitalismo. Quer para o hinduísmo, quer para o budismo, que são a base destas terapias, não existe um Deus pessoal como nós temos. Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Paizinho do céu, o Deus Criador e nós, criaturas. Para eles, isso não existe. O que existe, e a concepção que eles têm, é que há uma força vital, uma energia cósmica que tudo regula e que está na natureza, nos animais, em nós e nas plantas. E muitas destas terapias são baseadas, não nos fatores fisiológicos, como a nossa medicina, em que se eu tomar um comprimido, os componentes químicos vão reagir com o meu organismo e vão combater a doença. Eles não funcionam assim. Todas estas terapias são baseadas no reequilíbrio de energia. Eles dizem que nós estamos doentes porque a energia vital em nós está desequilibrada. Por exemplo, o conceito Yin e Yang, positivo, negativo. E, portanto, dou-vos um exemplo, por exemplo, no Reiki, quando é feita a imposição das mãos numa sessão de Reiki, o que é que o praticante de Reiki diz? Eu, como mestre de Reiki, recebo a energia cósmica, fica armazenada no meu corpo, e quando eu imponho as mãos, eu vou restabelecer o equilíbrio da energia no paciente. Na acupuntura, passa-se também algo idêntico. São usadas pequeninas agulhas em determinados pontos do corpo, onde eles dizem, chamam-lhe os chakras e os meridianos, ao pôr uma agulha num determinado ponto do corpo, eu vou restabelecer a energia daquele órgão ou daquela parte do corpo. E até aqui, vocês podem perguntar, mas qual é o mal? E o mal reside nisto. Eu dou-vos um pequeno exemplo. Eu sou casado com a Claudina e a certa altura da minha vida eu conheço outra mulher. Começo-me a encontrar com ela. Começo de vez em quando a andar de mão dada com ela. Eu continuo a ir a casa, mas tenho umas escapadinhas com ela. A certa altura, além da fotografia da minha mulher na carteira, ponho também a fotografia dela. E a certa altura, começo de vez em quando a ter umas escapadelas com ela. Quem é cristão, quem é batizado, e creio que aqui todos seremos pelo menos batizados, quando vai às terapias alternativas, o que é que faz? Dá uma facadinha no matrimónio. Porquê? Porque eu não estou a pôr a minha confiança em Deus e nos médicos. Eu estou a pôr a minha confiança numa força oculta. Aqui no Retiro, vocês já viram várias vezes que nós invocamos o Espírito Santo. Quando eu invoco o Espírito Santo, eu sei o que é que eu estou a invocar. Estou a invocar o Espírito de Deus, o meu Deus, Pai, Abba, Criador, Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus Cristo, o Deus feito homem. Quando eu vou usar terapias alternativas que acreditam que são baseadas no budismo, no hinduísmo e no conceito de vitalismo, na energia cósmica, que não reconhecem o meu Deus do batismo, eu viro as costas a Nosso Senhor e entrego a minha confiança no oculto.
E eu dou-vos um exemplo. Lá em casa, a maioria das casas tem uma campainha e na porta ou tem um óculo para a gente espreitar, ou tem um videoporteiro, tem um telefone, algumas até dá para ver. Quando alguém toca a vossa campainha, o que é que vocês fazem? Ou espreitam pelo óculo, ou carregam no telefone e perguntam: quem é? Às vezes acontece, por exemplo, a gente olha para o óculo e diz: epá, é a minha vizinha do lado que é chata como a caraças. E vem a minha mulher e diz: mas abre a porta, coitadinha, que se calhar a senhora quer falar. Mas ela cada vez que vem cá à casa fica uma hora a falar, nunca mais se cala, é melhor não abrir. Não abre, coitadinha da senhora. Ora bem, quando alguém toca à vossa porta, vocês veem quem é. Quando nós vamos ao oculto, abrimos a porta sem perguntar quem é. Esta é a diferença. De um lado, quando eu ponho a minha confiança em Jesus Cristo e na medicina, eu sei que porta estou a abrir, sei quem é que vem. Quando eu me dirijo às terapias alternativas, que não reconhecem o meu Deus, mas se baseiam em forças ocultas, eu abro a porta e não sei quem vem lá. E quando nós abrimos a porta do nosso coração, que não a Deus, quem é que pode entrar? O demónio. E aí, se calhar, alguns e algumas de vós estão a pensar: ó Sr. Arnaldo, agora está a ir longe demais. Porque associar o demónio às terapias alternativas já é um bocadinho demais. Mas pensem bem um bocadinho. Todas elas são baseadas no hinduísmo e no budismo. Por exemplo, o hinduísmo tem 300.000 deuses. Eu estive na Índia e vi várias vezes na rua umas estátuas pintadas de dourado. E perguntei o que era. Explicaram-me. É um guru, que acontece facilmente. Um guru tem vários seguidores, eles fazem-lhe uma estátua dourada e adoram-no. Este é o tipo de espiritualidade do hinduísmo. O budismo acredita na reencarnação. Acredita que qualquer homem, qualquer mulher, se atingir um determinado estado de iluminação, será Deus. Não vos parece que esta conversa não é a conversa do demónio? Hoje em dia, há uma forma de espiritualidade que se chama cientologia. Se calhar vocês já ouviram falar, alguns, outros não. Mas provavelmente conhecem o ator Tom Cruise ou John Travolta, que são adeptos desta religião. E aqui muitas vezes reside um problema. Nestas espiritualidades e nestas religiões e neste tipo de coisas, muitas vezes aparecem figuras conhecidas. E nós temos a tendência para, se uma pessoa conhecida e famosa está envolvida numa determinada coisa, aquilo deve ser bom. Mas lembrem-se, meus queridos amigos, que muito do pecado que hoje existe no nosso mundo é feito e difundido precisamente por governantes, por gente do cinema, por gente das artes, gente muito conhecida. Portanto, só o simples facto de verem uma pessoa conhecida a fazer determinadas coisas não faz disso necessariamente bom. A nova era tem também base nos cultos egípcios. Às vezes nós vemos determinadas pessoas com pulseiras, com colares, às vezes até com roupa, com símbolos egípcios e às vezes até dos deuses egípcios. Ra, o deus com cabeça de cão, o deus com cabeça de falcão.
Será que nós queremos ter em nossa casa, será que nós queremos ter no nosso corpo um Deus com cabeça de cão e um Deus com cabeça de falcão? É por isso que há muitas destas coisas que nós levamos de uma maneira muito leve. Há uma amiga que nos diz: eu vou fazer acupuntura, vou fazer uma sessão de Reiki. E a gente diz: por que não? Inclusive hoje vamos a muitas clínicas que têm fisioterapia, têm outras especialidades. E depois lá no meio tem um gabinetezinho de acupuntura, tem um gabinete de massagens. Tenham muito cuidado. Mesmo nos nossos hospitais, há muitos hospitais onde a seguir às cirurgias são feitas sessões de Reiki e muitas vezes não é dito. Portanto, tenham cuidado, informem-se. Eu só para vos dar uma ideia da dimensão das terapias alternativas e do seu número, digo-vos que há cerca de 260 especialidades que depois se subdividem noutras áreas. No total são cerca de 600. E eu vou-vos ler alguns nomes, eu não posso explicar todas elas, até porque não sei, nem quero, porque quero ocupar o meu tempo a louvar o Senhor e a conhecer a Bíblia e, portanto, não quero estudar muito disto. Apenas quero saber o suficiente para não cair e para vos poder avisar. Eu vou dizer os nomes para que fiquem alerta, para que quando ouvirem algum destes nomes, ponham as antenas no ar e avisem os vossos irmãos e as vossas irmãs. Acupressão, acupuntura, acuterapia, aikido. Aikido não é uma terapia alternativa, mas é uma arte marcial. E eu aproveito e falo nas artes marciais. Todas as artes marciais estão baseadas em espiritualidade oriental, no budismo ou no hinduísmo. Logo, conforme as terapias alternativas, são incompatíveis com a fé cristã. Há algumas pessoas, inclusive, que dizem, por exemplo, que o judo, que é uma arte marcial defensiva, que não tem bala. Mas a verdade é que eu, para me defender, estou a usar força física. Além de que, em todas estas terapias e em todas as artes marciais, a espiritualidade não se pode separar da prática. Alquimia, análise da aura. A nova era acredita que nós temos uma aura com várias camadas à volta do nosso corpo e que pode ser lida. Nós podemos perceber pela leitura da aura se estamos doentes. Aromaterapia é uma terapia feita com cheiros, com aromas. Astrologia. E aí, se calhar, algumas senhoras dizem assim: ó, Sr. Arnaldo, então, mas eu não posso ver o horóscopo. É uma forma de adivinhação. É uma forma de bruxaria. A Bíblia refuta de forma categórica quem procura saber o futuro. E isto não tem nada a ver com uma palavra de sabedoria dada pelo Espírito Santo. Isso é outra coisa. Quando eu estou em oração, o Senhor pode permitir que seja dada uma palavra de sabedoria. Agora, recorrer à cartomância ou à astrologia para saber o futuro é contra o primeiro mandamento, porque eu não estou a pôr a confiança em Deus. Quando eu confio em Deus, eu digo: Senhor, aquilo que tu tiveres guardado para mim, eu aceito e tenho a certeza absoluta que será o melhor para mim. Quando eu vou ver a astrologia ou a tarô, eu quero saber o que está aí para a frente. E será que eu vou saber verdadeiramente? Volto-vos outra vez a falar na porta. A porta que eu abri sem perguntar quem era. Quem vocês acham que vos vai dar a mensagem? Quem é que vocês invocaram na astrologia ou no tarô? O demónio.
Ayurveda é uma forma de medicina da Índia, tradicional da Índia. Biorritmo foi uma moda aqui há uns anos atrás. O budismo, já vos disse, a cura dos chakras. Todas estas terapias acreditam que o nosso corpo tem chakras, tem meridianos, que são pontos de energia. A cura energética, a cura espiritual, a cura por cristais. Às vezes eu vejo, mesmo nos retiros, algumas senhoras que trazem uns colares, umas vezes com os cristais, outras vezes cheios de pedras, mas não trazem uma cruz. Cura prânica, Do-in, eletroacupuntura, Feng Shui, florais de Bach. Ainda há pouco tempo eu entrei numa ervanária, no sítio onde eu resido, e entre os vários produtos, a maioria dos produtos que lá estão não tem mal nenhum, são chás, são preparados à base de ervas. Mas no meio, lembrem-se que o demónio é o pai da mentira. No meio estão sempre escondidas umas coisas. Eu dei uma voltinha e tinha um livro que dizia Yoga para grávidas. Depois dei mais outra voltinha e vi um expositor que tinha florais de Bach. E o que serão os florais de Bach? É uma invenção de um senhor que, através de preparados com determinadas plantas diluídas, diz que se eu tiver de mau humor, se estiver doente, se a vida não me correr bem, se eu tomar umas gotinhas desse líquido, resolvo o meu problema. Grafologia médica. Isto tem a ver com o facto de analisarem a maneira como uma pessoa escreve e dizem a sua doença e o que é que vai acontecer com ela. Hatha Yoga. E o yoga é das coisas que está mais difundida entre nós. Se calhar vocês já ouviram muita gente numa conversa quando se fala de yoga, em que há alguém que diz, desculpem lá, mas eu faço yoga só como ginástica. É mentira. Porque a espiritualidade do yoga é indissociável, quer dizer, não se pode separar da prática. Eu dou-vos um exemplo. Quando eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto tem poder, não tem? Tem ou não tem? Quando eu faço as posições do yoga, que não apareceram por acaso, essas posições têm uma força espiritual por trás. Não é só ginástica. Eu dou-vos um exemplo. A posição mais conhecida do yoga é a posição da Lotus. Eu só posso fazer com uma perna, se faço com as duas caio. Assim, vocês já viram? Só o facto de eu fazer isto com os dedos, faço uma coisa que se chama reflexologia, em que eles acreditam que eu, unindo os dedos, estou a passar energia para um determinado ponto do meu corpo. Logo, há qualquer coisa de espiritual. Lembra-se do que eu vos falei há bocado do vitalismo. Qualquer movimento que eu faço no yoga tem por trás um significado espiritual. Iridologia tem a ver com a leitura da íris, dos nossos olhos. Macrobiótica. Eu, quando era mais novo, os meus pais também tiveram esta mania da macrobiótica. Aquilo que eu me lembro da macrobiótica era de comer um arroz integral que era completamente intragável. Massagem de balanceamento. Medicina tradicional. Meditação tradicional. Fala-se muito nestas coisas em termos de meditação. Mas nós cristãos temos a nossa meditação, não temos? Não meditamos nos mistérios, quando rezamos o terço? Então precisamos de outras formas de meditação? Musicoterapia, portanto, terapia através de música. Música New Age.
Se calhar alguns de vós têm em vossas casas ainda aqueles CDs que têm assim uma fotografia de uma floresta com um riacho, uns bambus, e tem uma musicazinha assim muito suave, ouvir um regato de água e um piano. Isso é música da New Age. E qual é o mal? O mal é que em muitos desses CDs há sons, uns que são audíveis, outros não, subliminares, e que têm a ver com as espiritualidades da nova era. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, no yoga há uma coisa que se faz, que se chama rezar mantras. O mais conhecido é o que é dito Aum, são sons que têm um significado. E em muitas destas músicas têm precisamente sons que estão por trás e têm significado. A música está cheia de músicos da nova era. Dou-vos algum exemplo. Brian Eno, Kitaro, Jean-Luc Ponty, todos eles baseados nas espiritualidades da nova era. Naturopatia, numerologia, quiromância, rabdomância ou vedor. E aqui os mais novos se calhar não têm muito contacto com isto, mas se calhar os mais, eu ia dizer os mais velhinhos, mas os mais sábios, lembram-se dos senhores que andavam com uma varinha à procura d'água? Lembram-se? Isso é uma forma do oculto, porque é baseada na crença do magnetismo, do mesmerismo. E, portanto, o que eles fazem é, pegam numa varinha com umas determinadas condições, geralmente é uma forquilha, e vão andando pelo terreno, e quando a varinha se dobra, eles dizem que ali há água. Então vamos lá ver uma coisa. Se fosse a varinha que descobrisse a água, ali o Pingo Doce tinha varinhas dessas. Não é? Eu ia lá, comprava uma varinha dessas, tinha um pacotezinho de plástico, com as instruções de uso, o certificado de garantia e dizia: pegue na varinha, tire-a do saco, ponha, vá dando passos pelo campo e ela descobre água. Mas não é assim. Quem tem o poder é quem pega na varinha, portanto, o vedor, ele é que tem o poder para fazer isso. E qual é o poder que ele invoca? Não é Nosso Senhor Jesus Cristo. É o poder do oculto. Reflexologia foi aquilo que eu vos falei há pouco. Pressão em determinados pontos do nosso corpo para curar, mas sempre fazendo a invocação da energia cósmica, da energia vital. Reiki, muito falado na Europa, muito falado no nosso país e que infelizmente tem sido a perdição de muita gente. A palavra Reiki é composta por Rei, que quer dizer espírito, e Ki, que quer dizer energia ou força vital. E quem pratica o Reiki acredita nisto. Eu, como mestre de Reiki, depois de ter feito uma iniciação, recebo a energia vital, o poder cósmico no meu corpo e, ao fazer a imposição das mãos, vou reequilibrar a energia do paciente. Shiatsu. Hoje está muito em moda as massagens. Uma massagem de fisioterapia é uma benção. Porquê? Porque o fisioterapeuta, se for um fisioterapeuta correto, não invoca nenhumas energias. Aquilo que ele deverá fazer é benzer-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e invocar o Espírito Santo e Nosso Senhor para que o ajude a fazer um bom trabalho. Maravilha! Mas o problema é que muitas das massagens que são dadas são feitas por pessoas que começam, às vezes alguns só como massagistas, mas depois vão tirar um curso de Reiki, tiram um curso de Shiatsu e vão por aí adiante. E depois isto está tudo pegado. Tai Chi, terapia da urina. E esta pode-vos parecer muito estranha, mas eu falo-vos com conhecimento de causa, porque tive uma pessoa da minha família que chegou a beber urina
para se tentar curar. Portanto, eles defendem que a pessoa bebendo a própria urina que vai fazer cura no seu corpo. Toque terapêutico, xamanismo e toda a espiritualidade zen. Falo-vos também de outra coisa, de limpar a casa. E algumas senhoras já estão a olhar para mim de lado a dizer: Sr. Arnaldo, estão a dizer que eu não tenho a minha casa limpa? A limpeza que eu estou a falar é outra. Quantos de nós é que temos Budas em casa? Alguns compraram, outros foram oferecidos. Ele é tão fofinho, é tão redondinho, tem um ar tão sorridente. Vocês sabem o que é o budismo? O budismo acredita na reencarnação. Na Bíblia está dito que há apenas uma vida e uma morte. Uma vida aqui, depois teremos a vida eterna, mas não reencarnamos. Até porque, vejam, seria muito bom, seria muito prático que, para nós, que a reencarnação existisse. Eu fazia umas tropelias, aliás, alguns de vocês que estão aqui, se calhar já ouviram o meu testemunho, e depois na própria reencarnação eu portava melhor e limpava a folha. Não é assim que funciona, meus queridos amigos. Nós só temos uma oportunidade aqui. É só esta, não há outra. Então eu estava a falar da limpeza. Os Budas. Os Budas, as estatuetas com deuses hindus em determinadas poses. Há, inclusive, umas coisinhas muito engraçadas que se põem na mesa que têm um pratinho com um bocadinho de areia e um ancinho e depois uma coisinha para pôr água. Isso são tudo artefactos do budismo. Livros que nos ofereceram. Os Anjos de Luz. Certas revistas que se compram nas bombas de gasolina com... até dizem Fátima e até tem lá uma imagem de Nossa Senhora. Mas depois lá dentro tem a oração de Gabriel. Não é São Gabriel, é Gabriel. O demónio é muito astuto. Em muitas destas revistas, em muitos desses livros, são misturadas uma série de coisas. Chegam ao ponto de ter o Pai Nosso e a Ave Maria modificados. Tem uma pequenina frase ou algumas letras que são modificadas. Isso não é nem mais nem menos do que um pacto com o demónio. O Pai Nosso ou a Ave Maria não é para ser modificado. Joalharia. Muitas senhoras usam um triângulo com um olho. A mão de Fátima. A mão de Fátima é um símbolo que provém dos muçulmanos. Tem uma mão com uma pequenina pedrinha. Aqui há pouco tempo em Fátima, no santuário, eu encontrei uma senhora que tinha um pendente desses e eu chamei-lhe a atenção. E ela, de uma maneira muito surpreendida, disse: então, mas isto é a mão de Fátima, não é bom? Não. Porque é um símbolo muçulmano, não é um símbolo cristão. Sapos. Algumas estrelas. Se procurarem na internet, há umas listas que vos mostram bem. Por exemplo, uma muito conhecida. O símbolo da paz, dos hippies, que é um círculo com uma cruz invertida. Sabem? O símbolo dos hippies. Isso é um símbolo satânico. No entanto, há pessoas cristãs. Eu vi uma vez uma pessoa saiu da missa e tinha um autocolante com uma cruz linda no carro. Eu disse: olha, ali vai um bom exemplo. Que felicidade! Há alguém que não tem vergonha de afirmar: eu sou cristão. E fez a manobra e depois tinha o símbolo, esse símbolo da paz dos hippies, atrás. Nós devemos pensar nisto. Nós, como cristãos, temos de dar exemplo e temos que ser coerentes. Eu falava-vos há pouco do exemplo que dei
se eu fosse infiel à minha mulher e se andasse com a fotografia de outra mulher na minha carteira. Eu sou cristão, que símbolos é que eu vou usar em mim, na minha roupa, no meu carro, em minha casa? São símbolos cristãos ou são símbolos de religiões que não reconhecem o meu Deus? Que livros é que eu vou ter em minha casa? São livros cristãos, onde eu posso aprender a minha fé, ou outras espiritualidades que me falam em reencarnação, que me dizem que tu tens direito a ser feliz, que te dão a forma para tu teres o autoconhecimento e poderes ascender a outros patamares cósmicos? Não foi isso que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não foi por isso que Ele morreu. Volto outra vez a dar-vos o exemplo da fidelidade que nós devemos ter à nossa religião. Quem é casado? Eu sou fiel ou não sou? Passa-se a mesma coisa com Nosso Senhor. Ou eu sou 100% fiel e lhe sou 100% dedicado, ou então não sou. O amor não se mede aos bocadinhos. O amor verdadeiro tem que ser total. Foi esse o exemplo que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele deu tudo. Deu a vida por nós. Falo-vos também de uma realidade que está muito ligada também à nova era e às terapias alternativas, que é o espiritismo. Há muitas pessoas que não conseguem ficar em paz quando alguém próximo morre e tentam falar com os espíritos. Não caiam nisso, meus queridos amigos. Conheço várias famílias que frequentaram várias vezes centros espíritas e nunca mais tiveram paz. Com doenças, com casos de suicídio, com negócios que acabaram, com divórcios. A própria Bíblia, em Deuteronômio 18:10, diz que Nosso Senhor repudia, sem dúvida, qualquer dessas práticas. Para quem nunca foi a uma sessão espírita, o que é que lá se passa? Eu dou-vos um exemplo por causa de uma história que um amigo meu me contou, por causa dos videntes e do espiritismo. Há um senhor que vai a um cartomante para saber o seu futuro. Bate à porta e lá dentro perguntam: quem é? E ele diz: já começamos mal. Porque se quem está lá dentro realmente soubesse o futuro, sabia quem é que estava à porta. Tudo isto é baseado num engano. Não se esqueçam que o demónio é o pai da mentira, é muito astuto, sabe todo o nosso passado, conhece-nos bem e sabe o que é que quer ouvir. A única coisa que vocês podem tirar de uma sessão espírita é um valente problema. Porque aquilo que é dito, que o médium que vai encarnar o espírito, o que ele faz, o que acontece, nem mais nem menos, é ele ficar com uma possessão diabólica. E quem vai falar é o demónio. E o demónio irá-vos dizer tudo aquilo que vocês quiserem ouvir. Vocês têm ali o livro da Aldina, ela explica muito bem porque ela passou por isso. A propósito do espiritismo, vou-vos também falar da homeopatia. Se calhar já aconteceu com muitos de vós, vão a uma farmácia e perguntam-vos: quer medicamento tradicional ou quer medicamento homeopático? Ora bem, a homeopatia, que está muito difundida, é baseada num conceito também do vitalismo e baseia-se nisto. Se eu pegar numa pequena partícula de um determinado composto que provoca a doença e se a diluir muitas vezes, ela vai fazer com que eu seja curado. É baseado na teoria dos similares. E os medicamentos homeopáticos não são nem mais nem menos que isso. É pegado uma pequenina partícula de um composto químico e é diluída 100, 1000, 10.000, 100.000 vezes em água ou em álcool. E dizem os homeopatas que o medicamento é tanto melhor quanto mais for diluído,
quanto mais for potenciado, porque quantas mais vezes ele for diluído, mais potência terá. E de onde é que vem esta potência? Voltamos ao mesmo. A potência do oculto. Não há nenhum estudo científico que prove a eficácia da homeopatia. E porquê que eu disse que falava na homeopatia a propósito do espiritismo? Há um testemunho de uma senhora francesa que foi a uma entrevista para ir trabalhar num laboratório de medicamentos homeopáticos. E o dono do laboratório perguntou-lhe: a senhora é médium? Sou. E ele ficou muito satisfeito. Ela entrou para a empresa, foi ganhando a confiança do dono do laboratório e, ao fim de uns tempos, ele confidenciou-lhe que a fórmula dos novos medicamentos homeopáticos eram feitas durante sessões espíritas. Eu sei que está muito difundido, eu sei que há muitas pessoas que já tomaram. Não vos posso dizer mais. É uma prática oculta, é estarmos a pôr a nossa confiança em coisas que não são do Senhor. Agora vou-vos falar das coisas boas. Estive a falar de coisas muito más. Alguns de vocês já ouviram aqui o meu testemunho. Eu, quando era novo, fui criado no seio de tudo isto. Portanto, eu li Lobo Sangue Rampa, O Terceiro Olho, livros de OVNIs, Sai Baba, essa porcaria toda, porque os meus pais estavam nisso. E o apelo que eu faço a todos vós, se alguém aqui alguma vez fez alguma destas práticas que eu falei, temos ali os senhores padres, vão-se confessar. A misericórdia do Senhor é infinita. Ele está à nossa espera de braços abertos. Muitos dos problemas que nós temos são provocados, inclusive problemas físicos. Há um salmo em que o rei David diz: doem-me as carnes, estalam os meus ossos por causa do meu pecado. Eu não estou a dizer que todas as doenças provêm do pecado, mas aquilo que eu digo e afirmo é que muitas das doenças que nós temos, a sua base, a sua raiz, tem a ver com o nosso comportamento, com o facto de nós não sermos fiéis a Nosso Senhor, com o facto de nós não amarmos o nosso irmão, com o facto da vida que levamos. Muitas das doenças vêm daí. E a verdade é que eu testemunho, porque já vi em vários retiros, muita gente ser curada fisicamente só por se terem confessado, só por terem mudado de vida. Nunca é tarde. A alegria que o Senhor nos dá é imensa. Aproveitem o facto de estarem aqui. Há muitos de vós, ainda há bocado eu falava com o Senhor, que se sentia muito tentado, que estava a receber chamadas telefónicas para se ir embora. Vocês estão aqui. Aproveitem. A nossa vida passa como um fósforo. Nós perdemos o nosso tempo com coisas tão fúteis, com guerras, com discussões mesquinhas, com distrações, com a televisão, com novelas, com jogos. Agora, por exemplo, agarrar Pokémons com o telemóvel. Meus queridos amigos, não percam tempo e não deixem que os vossos irmãos e as vossas irmãs percam tempo. O céu existe, o purgatório existe e o inferno existe. Quem vos disser o contrário, e infelizmente há cristãos, alguns sacerdotes, alguns leigos
que dizem que o demónio não existe e que o inferno não existe, rezem por eles, mas não acreditem. Porquê é que acham que existem padres exorcistas? O que é que acham que o nosso querido Padre Duarte está aqui a fazer? É uma ficção? Não é ficção. Eu dou testemunho que já vi muito disso. Já vi gente possessa, já vi muita coisa nos retiros, já vi muita gente com a vida destruída e já vi a ação do demónio. Eu próprio já vos contei isso, já o vi à minha frente. E sinto todos os dias nas tentações que Ele me põe à minha frente. Portanto, aproveitem este belo momento para pensarem não só naquilo que eu vos disse, pensarem também em tudo aquilo que foi dito aqui no retiro. Sobretudo, combatam o vosso orgulho, a vossa vaidade. Eu é que sei, cá para mim, como diz o Padre Duarte. A porta mais direta para o céu é a humildade. É eu reconhecer que sou pecador, que sei muito pouco. E temos um exemplo espantoso, Nossa Senhora, a rainha da humildade, a serva do Senhor. Abram o vosso coração, aproveitem tudo aquilo que foi dito, todos os ensinamentos. Se alguma coisa vos tocou, peçam ao Senhor que abra o coração, que carregue essa plantinha, esse pequenino pensamento que ficou aí no vosso coração. Vão-se confessar. Volto a dizer, confessem todas estas práticas. Se alguma vez foram alguma destas práticas, confessem, mas renunciem. Porque muitas vezes nós confessamos, o sacerdote absolve-nos, mas cá dentro no nosso coração, no meu coração, eu continuo a acreditar. Está bem, eu sei que aquilo é pecado. Mas há certas coisas na minha vida, para resolver, eu tenho que ir àquela senhora. É porque a pessoa confessou, mas continua a acreditar naquele poder. E depois não resolve nada. Portanto, façam um exame bom de consciência, todas estas práticas, peçam ao Espírito Santo que vos revele. Dou-vos um último exemplo. Lembram-se quando as nossas mães nos faziam com uma agulha e com uma linha na mão para ver quantos filhos é que a gente ia ter? Lembram-se disso? Isso é uma prática oculta, porque está baseada no mesmerismo, no magnetismo, e é uma forma de adivinhação. Portanto, vejam, peçam ao Espírito Santo que vos ilumine, que vos mostre tudo lá para trás e confessem tudo ao sacerdote. Limpem a vossa folha. Está bem? Obrigado pela vossa paciência em me ouvirem. Aproveitem o retiro. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.